Bom dia! Hoje eu e o meu grupo vamos falar um pouco sobre o neoconcretismo. Esse grupo é composto por mim, Ana Luísa, Cassandra, Eliel, Naeli, Tainá e Kaique. Então, o neoconcretismo, ele foi uma manifestação no campo das artes plásticas, performance, literatura e escultura. Ele surgiu lá em 1950, no final da década de 50, lá em 59, no Rio de Janeiro. E os ideais neoconcretistas, eles tiveram como maior influenciador o filósofo francês Maurice Ponty. E o neoconcretismo, ele vai despontar no Brasil, no cenário artístico brasileiro, em 59, com a publicação do Manifesto Neoconcreto. E antes desse Manifesto Neoconcreto, a gente tinha no Brasil o concretismo, que ele tinha surgido em 1950, em São Paulo. E esse movimento, o neoconcretismo, ele pode ser considerado como um movimento de reação ou de ruptura, já que um dos principais objetivos do neoconcretismo era ir contra os ideais concretistas que surgiu em São Paulo. Então, o neoconcretismo, ele se apresenta como uma forma de reagir contra os ideais concretistas. Enquanto o movimento paulista, ele prezava pelo excesso do racionalismo, do cientificismo, do dogmatismo geométrico, e o neoconcretismo, ele buscava justamente ir contra. Então, essa arte, ela era contrária a esse objetivismo, a esse cientificismo. Então, eles valorizavam muito a subjetividade na arte e eles estimulavam que as pessoas fizessem uma arte mais livre, uma arte mais libertadora. E aí, o concretismo, ele era baseado em um modelo industrial. A arte dele era industrial, porque o concretismo, ele surgiu ali após a Segunda Guerra Mundial. Então, essa arte produzida em São Paulo, ela era muito monótona e maquinária. E aí, os neoconcretistas, eles surgiram no Brasil para ir contra isso. O neoconcretismo foi um movimento artístico, literário, surgido como uma forma de reagir aos exageros trazidos pelo concretismo. Enquanto o concretismo era extremamente racional, o neoconcretismo ele trouxe a tendência de volta para o processo de criação artística. Foi ele o responsável pelas primeiras mudanças nas artes visuais no Brasil, através de propostas de uso de novos meios para a produção, bem como de transformação na forma de receber estas obras de arte. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo. Meu nome é Léo Júnior Matos dos Santos, sou um dos integrantes do grupo e eu vim apresentar um pouco para vocês sobre os principais representantes do movimento neoconcreto ou neoconcretismo. Bom, o primeiro foi um dos fundadores, que foi Ferreira Goulart. Ele fazia parte do movimento concreto, porém no final da década de 50, ele saiu do movimento e ele quis criar um novo movimento, que no caso é o neoconcretismo. Porém, ele não criou só, criou junto com Lydia Clark e Hélio Oiticica. Ferreira Goulart foi um poeta e crítico de arte maranhense. A Lydia Clark foi uma pintora e escultora mineira. Teve também a Lídia Pape, que foi uma artista carioca. Teve o Hélio Oiticica, que foi um dos fundadores, que ele era artista carioca. Teve o jornalista e poeta paulista, que foi o Reinaldo Jardim. Teve também o Theon Spanudes, que ele foi um poeta e crítico de arte turco. Teve o Amilcar de Castro, que ele foi um escultor, artista plástico e designer mineiro. Teve o Willis de Castro, que ele foi um artista mineiro também. Teve o Hércules Barsotti, que ele foi um artista paulista. Teve também o Franz Weichmann, que chama muita atenção, que ele foi um escultor austríaco. Porém, ele emigrou para o Brasil. E quando ele emigrou, ele ficou muito conhecido por conta das suas esculturas e das suas artes, que eram muito impressionantes. Ferreira Goulart também foi responsável por escrever o Manifesto Neoconcreto, ou seja, foi um texto
para representar o neoconcretismo. Foi exposto na primeira exposição de arte neoconcreta, que foi no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1959. Foi isso, obrigado pela atenção de todos. Bom, hoje eu vou falar as principais características do neoconcretismo e vou descrever duas delas. Primeiro, o neoconcretismo ele é oposição ao concretismo, ao materialismo, ao positivismo e ao cientificismo. Ele tem a maior subjetividade e expressividade artística. Outra característica dele é que ele tem a liberdade de experimentações e de criações artísticas. O que é essa liberdade de experimentações? Bom, o neoconcretismo, diferente do concretismo, ele é uma arte de forma que não é monótona, e sim que onde o artista ele pode desenhar o que sente, o que quer. Então ele tem essa liberdade de desenhar o que ele realmente quer. O neoconcretismo ele também tem interação do público na obra. Ele tem um abstracionismo e o uso de cores e formas e a transcendência da arte. Mas o que é essa transcendência da arte? O neoconcretismo ele propôs um olhar que transcende as obras indo ao encontro da realidade dos artistas, onde foi uma forma de imprimir a complexidade e realidade do homem moderno dentro da linguagem estrutural na nova plástica. O poema que eu vou recitar é de Ferreira Goulart, que ele se chama Mar Azul. Diz assim: Mar azul, marco azul. Mar azul, marco azul, barco azul. Mar azul, marco azul, barco azul, arco azul. Mar azul, marco azul, barco azul, arco azul, ar azul. Tá te vendo não? O poema Azul, de Ferreira Goulart, é um dos poemas que leva em consideração as características do neoconcretismo, um poemamento subjetivo projetado na linguagem lírica do mar, como um produto do universo que procura a objetividade da palavra em seu significado real, natural. Essa foi a atualização da cultura brasileira, buscando ser menos tenso e recuperando o sistema romântico.